Você já deve ter ficado curioso para saber como é um processo seletivo que tem exigência de um outro idioma, seja o inglês ou, de repente, o espanhol. Mas como é um processo seletivo desses, o que é que se exige de candidatos novatos, estudantes ou recém-formados? É isso que eu falo com você nesse vídeo. Não saia daí! Se tem algo que é muito difícil ser feito no Brasil, e isso, gente, é impressionante, mas com todo mundo que eu conheço que é estrangeiro e que eu troquei ideia, o único lugar no mundo que você tem problema quanto ao idioma, um segundo idioma, é no Brasil. E eu vou explicar isso para você no decorrer do vídeo, tá? Mas no Brasil é muito complicado essa questão de exigir um segundo idioma, seja ele inglês ou espanhol. E olha que o espanhol está muito próximo do português, né? E mesmo assim, a gente tem uma série de dificuldades, de complicações. Eu vou começar a mostrar isso para você de uma maneira bem simples. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês no início de setembro, tá? Então é claro, tem gente que vai assistir hoje comigo o vídeo, mas tem gente que vai assistir daqui a um tempo. Então você já sabe que eu fiz em setembro de 2020 esse vídeo. E o que aconteceu nos vídeos anteriores, nas postagens anteriores que eu fiz? Aconteceu que eu postei 2 processos seletivos. Um deles, o processo seletivo, começou com espanhol. E o segundo começou com o inglês, tá? E aconteceu o quê? Muita gente que sempre quis saber a respeito do assunto, passou despercebido que era um processo seletivo. Isso acontece por 2 motivos. Primeiro, a pessoa não tem um aviso de que aquilo que está na frente é um processo seletivo, não está escrito em português. Está escrito em quê? Em espanhol ou inglês. E aí a pessoa que diz que tem inglês intermediário, tem espanhol intermediário avançado, a pessoa não leu, ou então ficou com medo de ler e não entendeu o que estava ali, não dá para entender. Mas não teve um comentário em nenhuma das postagens falando a respeito do processo seletivo em inglês ou então no espanhol. Então percebam, a qualidade que a gente tem do segundo idioma, seja ele espanhol, seja ele o inglês ou qualquer outro idioma, é muito superficial. E a gente tem medo justamente de tentar entender, tentar entrar numa leitura, porque a gente tem medo de repente perceber que a gente não sabe tanto quanto deveria. Vou dar um exemplo para vocês quanto a isso, num processo seletivo que eu acompanhei e incentivei alunos a entrarem, tá? Quando eu dava aula no curso técnico lá no estado do Espírito Santo. Era o Porto da Jurong. O Porto da Jurong, ele estava necessitando de pessoas para cargos técnicos. E acontecia o quê? Não tinha. Então a exigência que eles fizeram na época, gente, isso faz uns 4 anos atrás no mínimo, era de inglês avançado. Não encontraram. Aí o que eles fizeram? Diminuíram para o inglês intermediário, tá? E mesmo assim foi difícil achar. Então aquilo que para eles era o nível, né, do inglês intermediário, eles tiveram que baixar um pouquinho para conseguir ter pessoas selecionadas e poder trabalhar lá. Então é algo que eu estou passando para vocês, que aconteceu lá, mas que acontece em tudo quanto é lugar, tá? Eu passei por vários estados aqui do Brasil, eu já dei aula no Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. E, gente, é impressionante, em tudo quanto é lugar você tem esse problema do segundo idioma. As pessoas não sabem aquilo que deveriam saber. E aí os jovens pensam o seguinte: então eu vou lá fazer aula de inglês, eu vou pagar inglês. Ô, gente, perfeito, eu não tenho nada contra você pagar um curso de inglês, mas você não deve fazer um curso de idiomas se você não tem o curso de informática básica. Que o mais importante do que o inglês é você ter informática básica. Windows, Word, Excel, PowerPoint. Mas tem gente que fala, não, mas isso daí eu faço em 6 meses. O mais importante é começar agora o idioma para depois eu ter. E se você está pensando assim, você está se iludindo, tá? O mais importante é a informática básica. E aí, a informática básica a pessoa vai deixando e nunca tem.
E a primeira coisa que é olhada no currículo de estudantes não é idiomas, é informática. Então foque em informática básica. Ah, mas e o inglês? E o espanhol? E o francês? Isso daí é um segundo passo. O que você pode fazer se você realmente quer aprender o idioma? Pega seus cadernos do ensino médio ou de repente do ensino fundamental em que tinha as lições de inglês. Estude por ali, comece a ouvir a BBC de Londres, comece a fazer alguns cursos que estão disponíveis gratuitamente. Assim, no futuro, quando você tiver terminado os cursos de informática, o que vai acontecer? Você vai ter revisto basicão. E na hora de entrar numa escola de idiomas, melhor dizendo, você vai estar um pouquinho melhor preparado. Então você nem começa pelo primeiro livro, você já vai lá para frente. Agora, não é necessário pagar tanto logo de início, mas é necessário sim que você procure uma boa escola se a tua opção for entrar por idiomas. A grande verdade, gente, é que as grandes empresas, elas não vão colocar um jovem qualquer para fazer uma reunião com uma pessoa que venha de fora. Uma reunião com uma pessoa de fora que fala um outro idioma é feito geralmente com uma pessoa que teve vivência internacional, uma pessoa que viveu em um país que fala espanhol, uma pessoa que viveu num país de língua inglesa, porque é muita responsabilidade traduzir termos de um acordo ou cooperação técnica, alguma coisa desse tipo, utilizando uma pessoa que só tem um curso de idiomas. Eles pegam pessoas que tenham vivido lá no país e que são fluentes, tá? Não é qualquer pessoa que é utilizada. É importante sim ter, que nem eu falei, esse caso aí desse processo seletivo, e vou mencionar mais dois para vocês. Os outros dois que eu vou mencionar para vocês são as postagens que eu falei, que eu fiz esse ano, tá? Há pouco tempo atrás, questão de 2, 3 semanas, e que ninguém percebeu. E aí cai aquilo que eu estou falando para vocês. A gente tem que estar atento àquilo que está sendo postado. Ah, mas não é o que eu quero, lá está estágio, lá está trainee, não é jovem aprendiz. Ou, lá está jovem aprendiz e eu quero estágio. Você tem que estar atento porque todas essas vagas, elas mostram para você o que estão exigindo de estudantes ou de pessoas que são recém-formadas. Então você tem que ler sim todo tipo de vaga para saber como é um processo seletivo. Então, por exemplo, quando eu coloco lá que a Nestlé está com processos abertos para estágio e jovem aprendiz, você que procura trainee deve ler. Por quê? Porque você vai ver o grau de exigência, o que é que eles pedem. Porque se eles estão pedindo isso para um jovem aprendiz e para um estagiário, para trainee vão pedir mais. Ou se estão pedindo para trainee aquilo, e você quer entrar, quer ter uma carreira numa empresa, você sabe que o nível de exigência que vão ter para efetivar você e para você construir a carreira é aquele nível lá de trainee. Então você deve ler todo tipo de vaga de emprego que aparece e que eu posto para você no LinkedIn. Entra lá, coloca que você quer participar do Informativo Jovem Aprendiz no LinkedIn. Conforme aparece a vaga, eu posto para você. Mas leia. Leia todo tipo de vaga para você ver o que as empresas estão pedindo. E lá, gente, eu vou começar a falar para vocês do da Nestlé. O da Nestlé, quem vê fala, o professor pegou uma vaga nos Estados Unidos e colocou aqui. Não! Quando eles pedem inglês e eles querem mesmo inglês, os anúncios geralmente são feitos daquele jeito, tá? Vai estar o link aqui em descrição do vídeo. Eles fazem justamente a capinha, eles fazem a divulgação, né? O banner ali de chamamento do pessoal, de recrutamento, eles fazem em inglês. Porque se eles vão exigir o inglês, você tem que ser capaz de ler o inglês e entender o que está ali. Então teste o seu conhecimento de inglês vendo esse anúncio de vaga que a Nestlé fez. Legal? Mas também teve um segundo, gente, que foi de uma empresa que você já deve ter querido entrar, que foi a Coca-Cola. Como é que a Coca-Cola fez? Ela começou com um texto em espanhol. Percebam, às vezes você acha que era somente o quê? Uma postagem que foi feito num outro país e o professor Alexandre errou na hora de colocar. Não, meu amigo, eu não errei na hora de colocar. Literalmente, como eles pediam conhecimento em espanhol, eles fizeram o início, tá? Somente o início do anúncio da vaga em espanhol. Você percebeu isso?
Será que o conhecimento que você tem do idioma foi suficiente para você perder o medo de ler o anúncio em inglês que eu falei da Nestlé ou ler o anúncio em espanhol da Coca-Cola? Se não foi, você pode ter perdido uma ótima oportunidade, tá? Duas ótimas oportunidades. Mas o que eu quero mostrar para você são duas coisas bem simples. Primeiro, é muito difícil conseguir pessoas no Brasil que dominem realmente um outro idioma. Então o que acontece geralmente é o que? As empresas diminuem a exigência dela com respeito ao idioma. Eu não quero mais alguém fluente, eu não quero mais alguém com inglês ou idioma avançado. Eu vou cair para o intermediário. O intermediário, você conseguiria, gente, de maneira tranquila, chegar no nível intermediário com aquilo que você aprende na escola, da quinta série em diante e depois no ensino médio. O grande problema é que a maioria das pessoas não leva a sério. As pessoas fazem o ensino de um idioma na escola apenas para conseguir a nota e passar. Depois eu me preocupo e entro numa escola boa. Vai com calma, tá? Você pode entrar numa escola boa? Pode. Mas é possível aprender o inglês em uma escola no ensino médio, mesmo com um professor ruim? E eu não estou falando que todo professor de idiomas de ensino médio é ruim. Olha, me desculpe falar isso, tá? Temos excelentes professores. Mas o que acontece é que os alunos geralmente não levam a sério. Os alunos chegam em casa, eles não fazem o dever, eles não pegam para repassar aquilo que aprenderam. Isso aí eu estou falando de escola pública, tá, gente? A gente leva na base do bumba meu boi. Enquanto na realidade a gente deveria levar a sério, você deveria fazer uma revisão daquilo que você aprende em sala de aula quando você chega em casa. Aí você vai fazer um curso pago, o que eles falam? Primeira coisa, olha, você vai ficar 1 hora aqui com a gente, tá? São 2 horas na realidade que você fica. Um dia você fica 1 hora, outro dia você fica 1 hora. Mas eles já falam, se você não estudar em casa, se você não fizer lição de casa, se você não escutar material em inglês, se você não escrever aquilo que a gente passar para você, não responder em inglês as perguntas, você não vai aprender. E isso foi sempre o que o professor de idiomas do ensino médio e do ensino fundamental falou para você, mas que você provavelmente não fez. Então fique bem atento a isso, tá? Não se iluda. Não queira passar para a escola de idiomas a responsabilidade de você sair sabendo falar inglês ou espanhol. Você vai conseguir incorporar isso se você realmente estudar e estudar bastante. Fazendo aquilo que eu falei, por exemplo, ouvindo a BBC de Londres em inglês, para você ir tentando escutar e entender o que estão falando. Não é somente lendo um livro ou fazendo um curso, indo lá, sentando e ficando 1 hora que você vai aprender, tá? Mas não tenha medo, porque o nível de exigência aqui no Brasil é baixo. Quer completar com curso? Pode completar. Mas o que eu vejo é muito jovem preocupado com o inglês e deixando de ter um bom currículo, aí nem é chamado para entrevista, não se preocupando com a informática básica, que é mais importante, e não se preocupando em criar relacionamentos, fazer um trabalho voluntário, que isso daí, gente, às vezes você tem um serviço voluntário, pesa mais do que o conhecimento de idiomas. Porque todo o setor de recursos humanos no Brasil sabe que uma pessoa que fala que tem um inglês avançado, na realidade tem de intermediário para baixo. Quem tem um inglês intermediário, na realidade tem um nível básico. Então a gente não se preocupa muito com isso. É claro, vão ter empresas e anúncios que são específicos e vão querer. Mas daí é você pensar que na tua cidade, que não tem uma Nestlé, não tem uma Coca-Cola, não tem uma Unilever, não tem uma Ford, né? Vão exigir de você o inglês, de você sentar, conversar, responder as perguntas em inglês, isso aí não vai acontecer. Isso aí provavelmente acontece num programa de estágio ou de trainee, em que eles já estão pensando em pegar a pessoa, ficar por 2 anos e depois fazer o quê? Aproveitar essa pessoa dentro da empresa. Então sai um pouco dessa neura. Eu vou voltar a falar um pouco com vocês mais sobre idiomas posteriormente, mas a minha dica é essa, tá? Invista em outras coisas que são mais importantes. O tempo do inglês, faça um serviço voluntário. O tempo do inglês, vá fazer um bom currículo. O tempo do inglês, faça informática básica. Se você tiver feito essas 3 coisas, aí eu acho que você deve investir sim num curso pago de idiomas.
Mas enquanto o serviço não vem, enquanto você não fez esses 3 itens que eu te passei, o ideal é o quê? Você pegar o teu caderno e estudar o básico. Porque aquilo que você precisava ter aprendido foi passado no fundamental e no médio. Agora você tem que correr atrás do prejuízo. E tem um outro vídeo que vai aparecer a capinha para vocês aqui daqui a pouco, que enquanto você não entra na escola de idiomas, você pode correr ali para fazer o quê? Para melhorar o seu inglês. Uma vez que está tranquilo, fez esses 3 passos que eu disse, você vai poder fazer o quê? Aí sim você vai poder ficar mais tranquilo, porque o mercado vai te aceitar sem saber o idioma, tá? Mas ao mesmo tempo, você vai ter mais segurança, você vai estar mais tranquilo, vai ter revisado básicos, vai saber bem o básico e vai poder até entrar numa escola de idiomas, mas aí num nível maior, tá? É mais lá para frente do que se você tiver que pagar, por exemplo, 5 anos de estudo, tá bom? Então, gente, assista o outro vídeo, ele vai ajudar muito você a desenvolver o seu inglês para ter um inglês diferenciado, tá? Mas é um assunto que causa polêmica, mas se você perguntar para a escola que quer te vender o curso de idiomas, é claro que ela vai falar que eu estou errado. Então o que você pode fazer é perguntar para outros profissionais de recursos humanos para você entender como é que funciona. Agora, se você é um estudante de engenharia, um estudante que quer entrar numa multinacional e está fazendo faculdade, meu amigo, vai ser exigido sim de você um bom conhecimento de um outro idioma, principalmente quando se trata de multinacionais. Viu? O assunto não é tão curto, tem muita coisa para falar e de pouco em pouco a gente vai destrinchando. Se inscreva aqui no canal, deixe curtir uma mensagem, isso ajuda muito para que a gente tenha uma boa colocação aqui e para que também eu possa continuar fazendo os vídeos. Não é pedir muito para você se inscrever, deixar uma mensagem, nem que seja gostei do vídeo, legal, fala sobre isso, fale sobre aquilo outro. Assim você me ajuda a continuar a passar esse material, a vivência que eu tive, que pode não ser a de outra pessoa, mas que tenta te ajudar da melhor maneira possível. Muito obrigado por assistir, compartilhe o vídeo, fique aqui com a gente, vai ser um prazer a gente voltar a falar em outros vídeos. Até mais, gente!